Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, que mexe com muita gente. Por que será que às vezes, mesmo a gente se esforçando, tendo capacidade, parece que não sai do lugar? Vamos explorar a fundo a tal teoria da permissão do Elton Euler, com base numa entrevista bem reveladora que ele deu. Isso mesmo. A ideia central, assim, é que existe uma espécie de autorização interna, sabe? Muitas vezes inconsciente, que a gente mesmo se dá, ou não se dá, para alcançar certos níveis de sucesso, principalmente financeiro, mas acho que não só, né? Não, não só. Definitivamente. E a nossa missão aqui é tentar desemaranhar essa teoria. O que é essa permissão? De onde ela vem? Como que ela age como essa força invisível que pode limitar ou impulsionar a gente? Parece até estranho pensar que a gente mesmo se barra, né? Mas, ok, vamos investigar isso. Exato. E o ponto de partida dessa conversa que a gente está analisando é fascinante, porque ele conecta essa permissão interna direto com a autossabotagem, com a dificuldade de atingir objetivos. O que o Euler propõe, e a gente vai detalhar, é que essa permissão opera num nível assim mais profundo do que a simples capacidade técnica ou aquela força de vontade que a gente tanto valoriza, né? Hum, É como se tivesse um governador de velocidade interno, mais ligado às nossas relações. interessante. E logo de cara, ele faz uma distinção importante, que talvez explique por que algumas abordagens de desenvolvimento pessoal parecem ótimas, mas, sei lá, não entregam o resultado esperado. Ele separa as narrativas que ele cria, tipo resgate dos otimistas, ponto cego, da teoria mesmo. Ele usa as histórias para gerar conexão, para a pessoa pensar, nossa, esse sou eu, como naquele exemplo do otimista no limbo. Isso, o otimista no limbo. Aquela figura que acredita, se esforça, mas não avança. Fica ali, né? Não se encaixa mais com quem desistiu, mas também não chega no grupo dos que conseguiram. Fica numa uma espécie de espera. A narrativa ajuda a identificar esse estado. Mas por que essa separação tão clara entre a história e a teoria? Qual o risco de misturar as coisas? Olha, o que é fascinante aqui, e o Auler parece destacar isso bem na entrevista, é como nesse campo do desenvolvimento pessoal, a história que prende a gente, a narrativa, pode acabar sendo confundida com a ferramenta de mudança real, né? A teoria, a técnica. Entendi. Ele aponta um fenômeno comum, a pessoa se conecta com a história, super se identifica, mas aí, na hora de aplicar a solução, o que se oferece é algo meio genérico. Talvez uma mistura de técnicas de outras fontes, ou até conselhos meio com fundo religioso, que não tem uma ligação direta, estruturada com a promessa inicial da narrativa. Ah, faz sentido. A narrativa inicial meio que se perde e a pessoa fica sem uma ferramenta clara para lidar com aquele problema que a história descreveu tão bem. A teoria da permissão, ele argumenta, busca ser essa base técnica, entende? Por trás das narrativas que ele usa. Entendi. Então, qual é essa base técnica? De onde parte essa teoria da permissão? Qual a visão de ser humano que está por trás disso? O Euler parte de uma premissa interessante sobre a nossa natureza. Ele descreve a gente como seres predominantemente racionais, sim, mas com reflexos emocionais muito fortes. E o ponto crucial é, esses reflexos emocionais são moldados, quase que determinados pelas nossas conexões, pelos nossos relacionamentos. Ele chega a introduzir a ideia de uma inteligência relacional como sendo mais fundamental, mais decisiva até, do que a própria inteligência emocional isolada. Inteligência relacional. Isso muda um pouco o foco, né? A gente fala tanto de autoconhecimento emocional, de gerenciar as próprias emoções. Muda bastante, porque se a gente conectar isso ao quadro geral que o Euler apresenta, a teoria desloca o foco. A emoção deixa de ser só um evento interno, isolado, e passa a ser vista como uma consequência das nossas interações, dos nossos vínculos, especialmente com as pessoas mais próximas, né? Família, cônjuge, sócios, amigos íntimos. Aqueles que importam mesmo. Exatamente. A lógica é como a gente se sente e, mais importante, como a gente age ou deixa de agir,
é profundamente influenciado por como a gente percebe que nossas ações vão afetar essas relações-chave. Como ele diz de forma bem direta na conversa: quem não te conhece, não importa. A opinião de estranhos, conhecidos distantes, tem pouco peso real nas nossas decisões inconscientes. Mas a dos próximos. Mas a percepção real ou imaginada daqueles do nosso círculo íntimo ou de figuras que representam essas pessoas, tipo um chefe que lembra um pai autoritário, essa sim tem um poder enorme. Faz todo sentido. Isso leva a gente para a definição central. Como, então, o Weiler define formalmente essa tal permissão? A definição que ele dá na entrevista é: uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos da sua vida e na vida das pessoas próximas. E a palavra que ele mais enfatiza é inconsciente. Não é uma decisão lógica, sabe? Racional. É algo que opera abaixo do radar da consciência. Autorização inconsciente, baseada em acontecimentos. Como isso funciona na prática? Tipo, como um evento vira uma falta de permissão? Desconstruindo a definição, a gente percebe uns pontos-chave. Primeiro, não é uma permissão externa. Ninguém precisa dizer você pode. É um limite interno. Segundo, é invisível para nós na maior parte do tempo. Terceiro, ele é construído a partir da interpretação que a gente dá para os eventos significativos da nossa vida e da vida das pessoas importantes para nós. E como esses eventos impactaram ou poderiam impactar nossas relações. Certo. O Weiler usa um exemplo financeiro que ilustra bem. Imagina alguém com potencial para triplicar a renda. Capacidade tem. Disposição? Talvez. Mas, inconscientemente, essa pessoa se freia. Por quê? Boa pergunta. Porque na história relacional dela, um salto financeiro desse tamanho colocaria ela numa posição totalmente diferente dentro da família ou do círculo de amigos. Talvez signifique ter que sustentar mais gente, talvez gere inveja, talvez a isole, talvez a faça trair a origem humilde. Entende? Entendo. A pessoa, então, não se sente autorizada a ocupar esse novo lugar com todas as mudanças relacionais que ele implica. É uma autossabotagem que, no fundo, protege o status quo relacional. Nossa, isso é profundo. Quer dizer que o medo de abalar as relações pode ser mais forte que o desejo de prosperar? Aqui é onde fica realmente interessante. Ele desenvolve mais essa ideia do peso das relações? Sim, e de uma forma bem direta. O Euler argumenta que as pessoas não se relacionam com a gente pelo que a gente é objetivamente, mas sim com a história que elas contam sobre nós na cabeça delas. A história que elas contam sobre nós. Exato. Quando a nossa situação muda drasticamente, sei lá, enriquecer, mudar de carreira, até mesmo emagrecer muito, a nossa história muda aos olhos dos outros. E isso inevitavelmente mexe com as relações. Ele usa aquela analogia que ficou famosa do Celtinha versus Porsche. Ah, eu ouvi falar dessa. Como é mesmo? A ideia é que o amigo que te dava tapinha nas costas, te apoiava quando você andava de Celtinha, um carro popular, ele pode estranhar, se afastar ou até ficar meio hostil quando você aparece de Porsche. E não é só inveja, ele diz, é que a história mudou. Você deixou de ser o amigo batalhador como eu, para ser o rico que talvez não tenha mais nada a ver comigo. A relação antiga, baseada na narrativa anterior, entra em crise. A pessoa não sabe mais como se relacionar. Exatamente. Não sabe como se relacionar com essa sua nova versão. E o medo dessa quebra de relações, segundo Euler, é um dos maiores combustíveis para a falta de permissão. Isso se conecta com outra ideia que ele menciona, sobre a velocidade das relações. Algo como um grupo só avança no ritmo do mais lento. Exatamente isso. Ele diz que toda relação anda na velocidade do mais lento, mas ele está se referindo à permissão interna de cada um ali na relação. Se você se associa intimamente, seja num casamento, numa sociedade, numa amizade profunda, com alguém cuja permissão para prosperar, para mudar, para ser feliz é mais baixa que a sua, essa pessoa pode, inconscientemente, frear o seu avanço. Nossa, o exemplo que ele dá na entrevista pesado, mas ilustra bem. Uma sociedade empresarial com potencial para faturar, sei lá, 1 bilhão. Mas ela nunca chega lá, talvez estacione nos 50 milhões. Por quê? Por causa da permissão de um dos sócios. Pode ser.
Porque um dos sócios lá no fundo não pode lidar com o que significaria ter uma fortuna de, digamos, 300 milhões na conta. Talvez isso destrua o casamento dele, talvez afaste dos filhos, talvez o obrigue a confrontar questões familiares que ele evita. Entendi. Então, inconscientemente, ele sabota o crescimento da empresa para não ter que lidar com as consequências relacionais desse sucesso. Esse é o tal teto financeiro agindo como reflexo direto do bloqueio de permissão, que quase sempre, na visão do Euler, está ancorado numa dependência emocional dessas relações que seriam ameaçadas pela mudança. Entendi. É como se o sistema relacional tivesse uma homeostase, né? E a permissão fosse o termostato que impede mudanças muito bruscas que ameacem esse equilíbrio, mesmo que o equilíbrio atual não seja lá essas coisas. Exatamente. É uma ótima analogia. Mas se isso é tão inconsciente, como alguém pode identificar essa falta de permissão em si mesmo? Ou até em pessoas próximas? O Euler dá alguma pista? Sim, ele aponta para a observação de padrões repetitivos na vida. Ele categoriza esses padrões em 3 tipos: padrões de acontecimento, de comportamento e de relacionamento. E ele dá uma ênfase particular aos acontecimentos, como sendo as pistas mais claras do inconsciente em ação. Acontecimentos? Como assim? Acidentes, doenças? Exato. Ele usa os acontecimentos prejudiciais, aqueles eventos negativos que parecem surgir do nada, sabe? Acidentes inexplicáveis, doenças súbitas, perdas financeiras inesperadas, golpes. Ele usa isso de uma maneira análoga a como Jung usava a análise dos sonhos. Interessante. Como janelas para o inconsciente. Exatamente, como janelas privilegiadas para o que está operando no inconsciente. Ele introduz um conceito chamado momento pré-queda. Momento pré-queda. O que seria isso? Seria um evento negativo significativo que tende a ocorrer justamente quando a pessoa está prestes a romper um limite importante da sua permissão, sabe? Tá quase conseguindo aquele contrato gigante, quase fechando a compra da casa nova, quase alcançando um novo patamar de sucesso ou felicidade. E aí? E aí, bum, acontece algo que impede ou atrasa significativamente. Esse evento, segundo Euler, não é aleatório. Ele revela uma espera ou um impasse nas relações. Mas espera. É, como se o inconsciente dissesse: opa, espera aí. Se você avançar, aquela relação X vai quebrar, ou aquela dinâmica Y vai mudar. Melhor não ir. Daí a frase dele: toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Alguém, ou melhor, o sistema relacional da pessoa está inconscientemente esperando que algo se resolva ou não aconteça no âmbito das relações para que o avanço seja permitido. Observar esses momentos de quase sucesso seguidos por um revés pode ser um indicativo forte de um limite de permissão sendo atingido. Isso é bem diferente de simplesmente pensar ativo e azar, né? Exige um olhar mais investigativo para a própria vida. E considerando tudo isso, fica claro que para ele, para prosperar de verdade, não depende só de saber fazer as coisas ou de ter vontade. Ele fala em 3 pilares, certo? Sim, 3 elementos essenciais que precisam estar alinhados: capacidade, disposição e permissão. Vamos detalhar cada um conforme ele apresenta na conversa. Ok. Capacidade. É o conhecimento técnico, o know-how, o que fazer e como fazer. Isso, segundo ele, é o mais fácil de resolver. Pode ser aprendido, desenvolvido com estudo e prática. Ou contratado, como você disse antes. Exato, ou comprado através da contratação de especialistas ou formando parcerias. Certo. E a disposição? Disposição. É o ânimo, a energia, a disciplina, a motivação para agir. É ter vontade de fazer acontecer, ter resiliência para continuar apesar das dificuldades. Isso já é um pouco mais complexo, né? Envolve fatores emocionais, psicológicos, mas ainda é algo sobre o qual a gente tem algum controle consciente. E o terceiro pilar, a chave de tudo, pelo visto. Permissão. Esse é o pilar crucial e, segundo Euler, o mais negligenciado.
É a tal autorização inconsciente ligada às dinâmicas relacionais que define o limite real do que é possível para aquela pessoa naquele contexto de vida. É o fator que determina até onde a capacidade e a disposição podem efetivamente levar alguém. E é por isso que ele solta aquela frase de impacto. Você não foi mais longe porque você não pode. Exatamente. A afirmação é forte, né? Pode soar meio determinista à primeira vista, mas o ponto dele é desafiar a ideia de que a falta de sucesso é sempre por falta de capacidade ou de esforço da disposição. Ele sugere que, em muitos casos, a pessoa tinha capacidade de sobra, tinha disposição de sobra, mas bateu nesse teto invisível da permissão. Ela não pôde ir além, não porque o mundo impediu, mas porque uma parte inconsciente dela mesma para proteger suas relações ou seu lugar no sistema puxou o freio de mão. Essa lógica leva a gente para outra ideia dele que parece virar o bom senso de cabeça para baixo. A de que todo problema tem uma utilidade e uma medida no nosso mundo relacional. Como assim, um problema ser útil? Parece estranho, né? Mas a ideia é que, dentro dessa ótica relacional inconsciente, um problema persistente, seja uma dívida crônica, uma doença recorrente, um conflito que nunca se resolve, pode estar servindo a um propósito oculto na dinâmica das relações da pessoa. Ele dá exemplos na entrevista. A pessoa que mantém uma dívida não por falta de dinheiro para pagar, mas porque a dívida funciona como uma forma de prender emocionalmente o credor. Você me deve atenção ou cuidado por causa dessa dívida. Caramba. Ou, inversamente, como um escudo para não ter que ajudar financeiramente outros familiares. Não posso te ajudar, tô quebrado. Outro exemplo que ele cita é a criança que adoece frequentemente. E essa doença acaba sendo a única coisa que une os pais, que talvez de outra forma se separassem. O problema, nesse contexto, tem uma utilidade para manter o sistema relacional funcionando, mesmo que de forma disfuncional. Isso levanta uma questão importante. Se os problemas têm essa utilidade inconsciente, como sair deles? E como isso se liga àqueles arquétipos que ele menciona, tipo vingador, narcisista, vítima? A utilidade, na visão apresentada pelo Auler, está ligada a essas dinâmicas arquetípicas inconscientes que permeiam as relações. A dívida pode ser usada por um vingador silencioso, você vai me pagar pelo pai ausente que foi, cobrando emocionalmente através do dinheiro. Nossa! Ou pode ser usada por uma vítima para justificar a sua inércia ou para obter cuidados, ou por um narcisista para manter o controle sobre os outros. Reconhecer a possível utilidade relacional do problema seria o primeiro passo para desmontar essa dinâmica. Não para se conformar, mas para diagnosticar. Exatamente, para diagnosticar a raiz inconsciente. E a solução invariavelmente passa por estabelecer limites muito claros. É aqui que entra a famosa analogia da festa no banheiro. Festa no banheiro. Explica isso aí. É uma metáfora poderosa para limites pessoais. Imagina que sua vida é uma casa, onde você dá uma festa, você adora seus convidados, suas relações, quer que eles se sintam bem, mas existe um cômodo, o banheiro, que é seu espaço íntimo, pessoal, intransferível. Certo. Ali ninguém entra sem sua permissão explícita, ou talvez ninguém entre e ponto final. Esse banheiro representa suas decisões fundamentais, seus valores inegociáveis, seu bem-estar essencial. Estabelecer o que pertence à festa, onde há interação e troca, e o que pertence ao banheiro, onde a decisão é exclusivamente sua, é crucial para a saúde relacional e para expandir a permissão. Entendi. Poder dizer não. Significa poder dizer não para certas demandas ou expectativas, mesmo das pessoas mais amadas, sem se sentir culpado, porque você está protegendo o seu espaço vital. É um ato de autopreservação que, segundo Euler, é fundamental para poder se autorizar a ir mais longe. Ok. Então o caminho para expandir a permissão passa por resolver pendências relacionais e estabelecer limites claros, como na festa no banheiro. Mas como fazer isso na prática? Especialmente se as relações mais complicadas são justamente as mais próximas, dentro de casa, né? O Euler dá dicas mais concretas?
Ele reconhece na entrevista que é um processo difícil, justamente porque mexe com afetos profundos. O caminho passa por corrigir dívidas e desequilíbrios relacionais. Isso pode ser literal, né? Pagar uma dívida financeira que gera tensão, Ou simbólico. ou simbólico, ter conversas difíceis para esclarecer mágoas, reconhecer erros, perdoar ou pedir perdão, buscando um reequilíbrio na relação. E, claro, estabelecer e manter os limites, o banheiro. Ele dá 2 dicas práticas interessantes na conversa. Usar os próprios sonhos como uma espécie de repelente para problemas alheios. Ou seja, prestar atenção aos sonhos pode ajudar a perceber quando a gente está absorvendo cargas que não são nossas. Curioso isso. E a outra é ter sempre um plano claro para a própria vida e para os objetivos. Ter um plano definido funciona como uma forma mais elegante e eficaz de dizer não a desvios ou demandas que te tiram do rumo, sem precisar entrar em confronto direto. Seu foco e seu plano se tornam seu escudo. Boa. Além disso, ele aborda a diferença entre a permissão nata, aquela que a gente meio que recebe ou não na infância, pelo exemplo e pela dinâmica familiar, e a permissão adquirida, aquela que a gente conquista na vida adulta, justamente ao desafiar e romper os padrões antigos e estabelecer novos limites. Ah, interessante. A adquirida. E um ponto-chave para adquirir nova permissão é mudar ativamente nossa referência e repertório. Referência e repertório. O que ele quer dizer com isso? Referências seriam as pessoas que nos servem de modelo, as influências principais na nossa vida. Conectar-se com pessoas que já têm a permissão que a gente busca, que vivem a realidade que desejamos, ajuda a normalizar essa realidade para o nosso inconsciente. Se a gente convive só com pessoas que reforçam nossas limitações, fica mais difícil mudar, né? Com certeza. E repertório seriam as nossas experiências acumuladas. Para expandir a permissão, é preciso acumular novas experiências que desafiem as crenças limitantes. O Euler cita o exemplo de viajar para um lugar completamente desconhecido. Para quebrar o medo do novo. Exato. Isso pode quebrar a crença inconsciente de que o novo é perigoso ou eu não dou conta do desconhecido. Cada nova experiência bem-sucedida, fora da zona de conforto antiga, funciona como um tijolinho na construção de uma permissão maior. Faz tudo sentido. É um trabalho ativo de reconfiguração interna e externa. E para amarrar tudo isso, o Euler faz uma distinção final que parece muito importante, entre merecimento e permissão. Muitas vezes a gente mistura essas duas coisas, né? Sim, a gente usa quase como sinônimos, mas ele as separa de forma bem clara. Merecimento, na visão dele, está ligado a mérito, esforço, capacidade e entrega. É algo mais objetivo, potencialmente metrificável. Ele usa o exemplo: quer ganhar o dobro, venda o dobro. Isso é sobre merecimento baseado em resultado, em ação. E a permissão, então? A permissão é outra camada. A falta de resultado, a autossabotagem, a dificuldade em sustentar o sucesso, segundo Euler muitas vezes, não é falta de merecimento. A pessoa pode ter a capacidade, pode ter se esforçado, pode objetivamente merecer aquilo, mas ainda assim se bloquear por falta de permissão inconsciente. O exemplo do café caro que ele usa é perfeito para ilustrar isso. Como é esse exemplo? Imagina alguém que tem dinheiro para comprar um café mais caro, numa cafeteria chique, mas na hora de pedir sente um desconforto, uma culpa ou simplesmente opta pelo café mais barato de sempre. Acontece. Não é uma questão de não poder pagar, capacidade, ou de não merecer um pequeno luxo depois de trabalhar duro, merecimento. É uma questão de não se permitir ocupar aquele lugar, de não se sentir autorizado a desfrutar daquilo. Certo. E aí vem as perguntas relacionais que o Euler sugere para investigar a raiz disso. Quem você não quer que te veja tomando esse café? Ou que tipo de pessoa, sei lá, fútil, snob, traidor da classe, você acha que se torna aos olhos de alguém importante para você ao fazer isso? Perguntas difíceis. A resposta geralmente revela um conflito com as expectativas ou julgamentos, reais ou imaginados, de figuras-chave nas relações dessa pessoa.
A falta de permissão está quase sempre ligada a não querer desapontar ou confrontar essas figuras ou o que elas representam. Uau! Olhando por esse ângulo, muita coisa começa a fazer sentido de outra forma. Então, o que tudo isso significa? Qual a grande mensagem que fica dessa nossa análise da teoria da permissão? Olha, a meu ver, a grande mensagem é que existe essa camada profunda e invisível à permissão inconsciente que é forjada na nossa história de vida, nas nossas relações mais significativas e na interpretação que a gente deu aos acontecimentos. E essa permissão age como um teto, definindo até onde a gente se autoriza a ir na prática. Muitas vezes bem aquém do nosso potencial, da nossa capacidade e até do nosso desejo consciente. É um freio invisível mesmo. É um convite a olhar para os padrões repetitivos da vida, especialmente para os eventos negativos ou para os quase sucessos, não como fatalidade ou azar, mas como pistas valiosas sobre onde estão esses nossos limites internos autoimpostos. O Weller, na entrevista, adapta uma frase famosa do Jung que resume isso de forma brilhante. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Forte. Investigar a própria permissão seria uma forma de começar a tomar rédeas desse destino. É uma perspectiva poderosa e que exige coragem para encarar, né? Sem dúvida. E para deixar um pensamento final para reflexão, algo que conecte diretamente com a teoria e com aquela analogia marcante da festa no banheiro, pensando nos relacionamentos mais próximos e importantes na vida de cada um, qual seria a festa no banheiro pessoal que talvez precise ter seus limites estabelecidos ou reforçados? Quais são aquelas áreas íntimas de ambição profissional, de escolhas de vida, de bem-estar pessoal, de uso do próprio dinheiro ou tempo, onde a entrada de opiniões, expectativas ou demandas alheias talvez precise ser gentilmente, mas firmemente recusada? Identificar e proteger esse espaço pode ser o primeiro passo concreto para que a permissão interna finalmente se expanda e comece a acompanhar os objetivos que conscientemente tanto se deseja alcançar. É uma autoanálise sobre onde termina a influência dos outros e onde começa de fato a nossa própria autorização para viver a vida em nossos termos.